Olá! Por um mundo sem essas fronteiras que impedem uma comunhão e solidariedade entre todos os povos, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O voluntariado é uma expressão de valores profundamente humanos e legitimamente cristãos. É expressão de solidariedade, é expressão de caridade, é expressão de maior consciência de cidadania. O voluntariado é profissionalmente organizado em muitos países do mundo e nas entidades que promovem jovens que querem conhecer culturas e idiomas. Viajar e ser voluntário, ao mesmo tempo, já é uma realidade. O chamado volunturismo é um nicho que movimenta milhões no mundo todo. Aproximadamente 10 milhões de viajantes aderiram a essa tendência, segundo o estudo de 2018 da Panrotas com a Edelman Brasil. São várias empresas e instituições que oferecem programas de voluntariado internacional em diferentes áreas de atuação, como em defesa do meio ambiente, saúde, educação, sempre com ações que visam transformar realidades locais. Para conversar conosco sobre o voluntariado no exterior, convidamos o jornalista Elton Moreira, um ex-colega aqui da TV Pai Eterno. Ele está num programa de voluntariado nos Estados Unidos. Elton Moreira é formado em Comunicação Social pela Universidade de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. É especializado em marketing digital. Ele atuou por longo tempo no programa de TV da Arquidiocese de Juiz de Fora. Nos últimos 2 anos, foi repórter do jornal Brasil Hoje, aqui na TV Pai Eterno, como correspondente em Brasília. Sempre interessado em conhecer novas culturas e melhorar seu aprendizado em inglês, ele entrou num programa de voluntariado internacional e conseguiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Ele trabalha parte do tempo e estuda na outra parte. O programa prevê passagem por várias cidades. Ele já esteve em Nova York e, no momento, encontra-se em São Francisco, na Califórnia. Elton, que alegria receber você aqui no programa Parlatório. Já estamos com saudades de você, mas também estamos felizes com sua experiência aí nos Estados Unidos. Comecemos por aí. Como é que você foi parar aí na Califórnia num programa de voluntariado internacional? Seja bem-vindo. Olá, Padre Rafael. Muito obrigado pela participação aqui no programa Parlatório. Estou muito feliz com o convite do senhor, principalmente porque o Parlatório é um programa que, como o senhor sabe, eu ajudei a produzir, a gente ajudou trabalhando junto no Parlatório e agora está aqui concedendo essa entrevista é muito gratificante para mim. Eu agradeço muito o senhor pela disponibilidade também em contar um pouco dessa minha história. Bem, Padre Rafael, esse é um projeto pensado há mais de 3 anos. Na verdade, eu sempre gostei muito da cultura norte-americana, sempre consumi muitos filmes, música, sempre gostei muito da cultura, do estilo de vida americano mesmo. E engraçado, porque o inglês, eu sou jornalista, é muito importante o inglês para a nossa profissão, mas o inglês é uma coisa que eu gosto como hobby. Eu falei, eu coloquei esse objetivo e queria realmente aprender independente da profissão. Então foi a partir daí que eu tomei a decisão de fazer esse voluntariado, que é uma experiência aqui nos Estados Unidos, onde eu consigo viver aqui durante um tempo sem gastar muito dinheiro, enfim, podendo compartilhar um pouco essa minha experiência e também absorvendo um pouco a experiência das outras pessoas. Antes de escolher esse programa de voluntariado, você tomou conhecimento de outras atividades diferentes dessa que você realiza aí, como a atuação em situações de emergência, promoção de direitos humanos ou também proteção do meio ambiente?
Sim, Padre Rafael. Então, eu escolhi uma plataforma que chama Wordpackers. Ele é um site muito bem elaborado, inclusive foi criado por um brasileiro e hoje faz sucesso no mundo todo. E nesse site, você pode escolher as possibilidades de intercâmbio para estudar inglês, voluntariado para projetos sociais que impactam na vida das pessoas, projetos tanto no Brasil, na África, em países, né, onde há um pouco mais de pobreza. Então, você pode escolher qual tipo de voluntariado você vai querer fazer. E realmente é muito importante você conseguir conciliar aprender um pouco mais, ter essa experiência, mas também impactar de uma forma positiva na vida das pessoas. Qual foi o seu sentimento em conhecer Nova York, a cidade considerada por muitos como a capital do mundo? O que é que você fez por lá? É engraçado, Padre Rafael, porque a minha aventura, vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos, começou por Nova York. Eu tinha muita vontade de conhecer a cidade, que é muito parecida com São Paulo, é cosmopolita, as pessoas são agitadas, né? Aquele movimento tanto de dia, tanto à noite. Então eu queria muito, na verdade, passar o ano novo lá na Times Square. É uma loucura, porque fica muito cheio. E, enfim, é uma experiência que eu pesquisei muito na internet e todo mundo não recomendava. As pessoas falavam que não é uma coisa tão legal porque você passa um perrengue mesmo, essa é a realidade. Fica lá horas no frio para ver uma bola descer lá do alto do prédio, né, na Times Square. Mas sonho é sonho, eu tinha muita vontade de presenciar esse momento. Então falei, beleza, vamos embora para os Estados Unidos, vamos passar por Nova York. Antes, no Brasil, eu fiz todo um roteiro, um cronograma, fiz uma lista de com 20 lugares que eu queria conhecer, e eu fiquei num hostel também lá em Nova York, e fiquei lá durante 4 dias. E durante esses 4 dias eu tive a oportunidade de conhecer um pouco dos lugares, Ponte do Brooklyn, Central Park, a própria Times Square, né, que eu consegui, graças a Deus, consegui passar o ano novo lá. Realmente não recomendo, é um sufoco. Foi a primeira e a última vez, porque é muito estressante, você fica ali, muitas pessoas. É engraçado porque o esquema de segurança é muito forte, parece que todo o policiamento de Nova York vai ali para a região central e né, meia-noite é a grande festa, mas durante o dia todo os quarteirões são fechados ali, então o esquema de segurança é muito forte por causa, né, eles têm muito medo de atentado terrorista, principalmente Nova York, que já passou pela situação do 11 de setembro, né? Como você tem andado pela cidade de São Francisco fora do trabalho? E o que tem sido a sua atuação no voluntariado aí nessa cidade? Padre Rafael, eu tenho andado bastante aqui pela cidade, sabe? Aqui em São Francisco é um ritmo diferente. Eu acabei de comentar agora de Nova York, que as pessoas são mais agitadas, né? Muito business ali, trabalho o tempo todo. Aqui em São Francisco já é o oposto. A cidade aqui é um ritmo mais tranquilo, mais relaxado. Aqui tem muitos parques, as pessoas saem para passear com seus animais de estimações, seus cachorros. O ritmo aqui é bem mais tranquilo e diferente. Aqui foi onde aconteceu o grande movimento hippie, né? Então tem todo aquele sentimento da paz e do amor, realmente. Aqui é um ritmo bem mais sereno. Aqui no hostel, esse hostel chama ETH, é uma franquia de hostel, né? Tem uma aqui em São Francisco e é muito legal. Eu falo que eu acertei muito na escolha desse hostel, porque todo dia da semana a gente tem uma programação diferente. O pessoal consegue, aqui onde que eu estou, por exemplo, é a sala de convivência. Todo dia à noite tem uma programação, a gente faz uma confraternização com as pessoas, tem a oportunidade de conversar muito. Ontem, por exemplo, a gente teve uma atividade aqui que chama Open Mic Night, que é o microfone aberto, as pessoas vão lá na frente, podem cantar uma música, compartilhar uma história. Tem um menino que ele é da Coreia do Sul, ele contou um pouco da história dele, da cultura do país, né?
assim, foi muito interessante poder conhecer um pouco da cultura dele, e ele falou muita coisa, né, questões históricas mesmo, né, entre a Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então, todo dia a gente aprende muito, e para mim, que estou aqui também para aprender o inglês, que eu tenho uma dificuldade muito grande, mas todo dia eu estou conseguindo absorver um pouco mais, fica um pouco mais confortável, né, a gente escutando todo dia vai pegando o jeito. Então, esses papos informais também ajudam muito. Eu, na verdade, e talvez muitas pessoas, não sabemos bem o que seja um hostel. Como é que funciona um lugar que tem esse nome? O hostel, basicamente, ele é um hotel, só que a diferença é que ele é um ambiente totalmente compartilhado. Então, geralmente passa pelo hostel muitos mochileiros, a gente usa essa expressão, que são as pessoas que são mais livres, assim, desapegadas mesmo. Então, aqui é um ambiente totalmente compartilhado, a cozinha é compartilhada, os quartos são compartilhados, e um ambiente de confraternização mesmo. Para te falar a verdade, todas as pessoas que passaram aqui no hostel são super educadas, todo mundo muito disposto a conversar, a saber um pouco da realidade do outro. Como eu disse, eu cheguei aqui, o meu inglês não era muito bom, e as pessoas têm paciência de ensinar, de conversar. Então, é um ambiente muito, muito agradável mesmo, sabe? E a grande diferença é essa, compartilhar experiências, compartilhar a rotina do dia a dia. Por exemplo, se eu vejo alguém que está aqui, está precisando de ajuda, quer conhecer um pouco mais a cidade, e eu estou no meu dia livre, fala, por que não? Vamos sair, vamos conhecer a cidade juntos, e aí a gente pega os hóspedes aqui, faz um turismo pela cidade, e é muito legal, porque é compartilhar a cultura mesmo, compartilhar a experiência, e conhecer um pouco ali da história de vida de cada um. E eu gosto muito, assim, sabe? Esse ambiente de hostel e de conhecer mesmo, assim, a realidade de cada um é muito bacana. Depois de São Francisco, quais são os próximos passos do voluntariado que você faz e que tipo de coisa você vai fazer e para onde você vai? Depois de São Francisco, eu vou passar por Los Angeles, eu ficar 4 dias, vou conhecer um pouco lá a cidade, mas aí vai ser mais turismo mesmo, no mesmo ritmo de Nova York. Fiz aquela lista, né, com os lugares que eu pretendo passar, e aí vou ficar num hostel lá, como eu disse, esse ambiente compartilhado, e depois eu vou para Las Vegas. Gosto muito assim da cidade, acho que tem um astral muito positivo, e é uma cidade que foi construída no meio do deserto, então assim, é uma superação muito grande. E Las Vegas a gente acompanha, né, pelas imagens, eu vejo muito pelas redes sociais. Poxa, é uma cidade que, na verdade, é um mundo, porque todos os hotéis são temáticos. Então, você anda uma rua, você vai chegar em Veneza, porque tem um hotel que é inspirado em Veneza. Você anda mais um pouco, você vai chegar em Paris, porque tem um hotel que é inspirado em Paris. Tem uma réplica da Torre Eiffel. E aí você anda mais um pouquinho, você vai chegar em Roma, porque tem um hotel que é inspirado em Roma. Isso é muito legal, eu acho muito interessante esse entretenimento que a cidade proporciona. E depois de Las Vegas, aí sim eu vou voltar pro Brasil. Espero voltar com uma bagagem cheia de experiências, com esse intercâmbio cultural que é o que eu queria. Era o meu principal objetivo aqui, era ter esse intercâmbio cultural, conversar com o máximo de pessoas possíveis de outros países, e com inglês também um pouco melhor, que cada dia eu estou conseguindo pegar um pouco mais. Quais os contatos mais significativos que você já fez aí? Conta pra gente algum tipo de amizade com estrangeiros que você teve a oportunidade de fazer nesse percurso que você já percorreu até agora. Padre Rafael, justamente por compartilhar essa experiência num hostel, né, que é um ambiente muito agradável e de muita socialização, eu, graças a Deus, consegui fazer muitos amigos aqui. Principalmente com as pessoas que trabalham aqui no hostel, né? Todos eles são muito solidários, me receberam muito bem aqui. Por exemplo, na semana passada foi embora uma menina que ela é da Itália, e ela é muito esforçada, muito dedicada. Para a gente ter uma noção, ela, claro, fala italiano, fala inglês, aprendeu a falar espanhol e
tá aprendendo a falar português também. Eu ajudei muito ela aqui, dando algumas dicas de português, e ela me ajudava também com o inglês e com o italiano, que é uma língua que eu tenho curiosidade também em aprender um pouco. Então, a gente foi trocando as experiências, eu aprendendo com ela aprendendo comigo, e a gente criou uma amizade muito forte aqui. Ela até brincou, olha, agora você já tem, se você quiser ir para a Itália, você já tem lugar onde ficar. E eu falei a mesma coisa, se você for para o Brasil, você vai ser muito bem-vinda no Brasil também, já tem lugar para você ficar no Brasil. Mas a gente cria muita amizade aqui. No início tinha uma turma da mesma idade assim, que eu, e a gente saía muito, compartilhava muitas experiências. Teve um dia, né, que aí como a gente vai criando aquele vínculo mesmo de amizade, eu andando aqui pela cidade, eu encontrei uma cafeteria brasileira. Eu falei, nossa, que interessante, né? Dá o orgulho, assim, de ver como que a nossa culinária chega num lugar tão longe. E eu falei, eu vou trazer os hóspedes do hostel para conhecer um pouco da nossa culinária, da nossa comida brasileira. Levei o pessoal lá, aí foi muito engraçado, porque tinha um americano, tinha um canadense, tinha um mexicano, italiano, um menino da Turquia. Levei todo mundo para provar a comida brasileira. Eles adoraram. Eles comeram pão de queijo, comeram coxinha, adoraram açaí. E eu fiquei super feliz assim de poder compartilhar um pouco da nossa culinária. Precisamos fazer agora um rápido intervalo. Em seguida, continuaremos a conversar com o jornalista Elton Moreira, voluntário brasileiro nos Estados Unidos. Até já. Pai eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Nossa conversa de hoje é com o jornalista Elton Moreira, participante de um programa de voluntariado internacional. Ele fala conosco direto da Califórnia. Elton, você é uma pessoa de igreja. Mesmo tendo pouco tempo que você está aí, você já teve a oportunidade de sentir como é a participação nas igrejas na região em que você está? Tive sim, Padre Rafael. Aqui em São Francisco, andando pela cidade, eu percebi que tem muitas igrejas católicas aqui. E é muito interessante, a missa é o mesmo formato da nossa no Brasil, o ritual litúrgico é o mesmo. Claro, né, a diferença é o inglês, né, e muda um pouco o sentido assim da homilia. O bispo, ele é muito animado, sabe, ele passou muito entusiasmo ao fazer a pregação dele.
muito animado, brincando mesmo com os fiéis. Achei uma missa muito divertida, sabe? Muito descontraída, porque, sim, o ambiente de igreja tem que ser um ambiente sério, respeitoso, mas tem que ser um ambiente de leveza também, para a gente compartilhar experiências, e foi muito legal, assim, poder compartilhar e ver um pouco, acompanhar essa missa. E é muito parecida das missas no Brasil. Depois, no final, as pessoas vão para a frente da igreja, conversam, bem típico mesmo das cidades do interior, que as pessoas terminam a missa, vai para o lado de fora, conversar, né, e contar ali os causos, né, como a gente brinca, contar as histórias. Depois eu fui numa outra igreja católica aqui também, um padre mais velho, e é uma igreja também que recebe muitos fiéis asiáticos, porque aqui, o bairro onde eu moro aqui chama Chinatown, é uma das maiores comunidades chinesas dos Estados Unidos. Então, eu achei muito interessante a Igreja Católica disponibilizar esse ambiente, sabe, pro pessoal asiático também. Tem até alguns determinados horários de missas que são completamente celebradas em mandarim, né, enfim, em japonês, chinês, não sei exatamente qual que é a língua, mas na linguagem deles. E tem horários específicos que as missas são celebradas em inglês. Mas eu gostei muito, achei o ambiente católico aqui muito forte. Eu li um texto e citei aqui no início do programa. Nesse texto se qualifica um tipo de voluntariado como volunturismo. Você concorda com essa denominação? Dá para considerar um trabalho de voluntariado como o seu, como um modo de fazer turismo? Padre Rafael, concordo muito com essa expressão, porque é justamente o que eu estou fazendo aqui. Eu conciliei o meu objetivo de aprender um pouco mais o inglês e fazer esse intercâmbio cultural com essa experiência de turismo, porque eu gosto de passear, gosto de conhecer lugares novos, e essa expressão faz total sentido, porque é justamente isso, é poder trabalhar, é poder estudar, observar a rotina do dia a dia, mas sem abrir mão de fazer o mochilão mesmo, né? De colocar o pé na estrada, conhecer o máximo de lugares possíveis. E as pessoas que vêm para cá, como eu disse, nesse ambiente de hostel, todo mundo está muito disposto a conhecer o mundo. E eu falo, é uma observação até importante, assim, quem quer ter uma experiência como essa, tem que ter a cabeça muito aberta. Está disposto mesmo, livre de preconceitos, e está disposto a conhecer novas culturas para você aproveitar ao máximo essa experiência. Porque quando eu cheguei aqui em São Francisco, para falar a verdade, as 2 primeiras semanas foi um impacto muito grande para mim, porque o choque da realidade, né, da realidade cultural é muito diferente da nossa no Brasil. A comida aqui é muito diferente, eles, né, tudo é à base de fast food, comem, vamos dizer, comem muito mal, porque tudo é enlatado. Tem comida de qualidade, mas eu acho que eles preferem, pelo ritmo acelerado, eles preferem focar no fast food, então é muito hambúrguer, muita comida rápida mesmo, né? Comida pré-pronta. E eu senti esse baque, assim, essa diferença no início, mas depois você vai entrando na rotina. E andando pela cidade, conhecendo os lugares, você vai observando assim que como a comunidade norte-americana tem muito a nos ensinar também. É uma comunidade muito rica, né? Eles passaram por muitas situações históricas aqui, e é uma comunidade muito respeitosa também. Pode ser que alguém está nos assistindo e tenha esse mesmo sonho seu, Elton, de ir fazer uma experiência nos Estados Unidos. Nos diga 3 coisas importantes que essa pessoa precisa fazer. A primeira dica que eu dou é essa. É você planejar muito bem a sua viagem, separar a quantidade de dinheiro que você acha que vai ser o suficiente para você ficar aqui. Segunda dica é justamente isso que eu já falei anteriormente, é ter a cabeça aberta, livre de preconceitos. Se você pretende fazer uma viagem em qualquer parte do mundo,
você precisa estar livre de preconceitos, porque você vai ver coisas muito diferentes, você vai sentir experiências, culturas muito diferentes da nossa. Então, é muito importante você não ter pré-julgamentos, você estar livre de preconceitos para observar e sentir o máximo essa experiência. E o terceiro ponto é justamente aproveitar e não ter medo. Não ter medo, porque o medo acaba barrando muito a gente. Tive uma situação muito complicada quando eu cheguei nos Estados Unidos, na imigração, porque justamente por estar fazendo essa modalidade de voluntariado, acabou que eu fiquei 2 horas preso lá na imigração, porque eles queriam pegar um pouco mais de informação e saber o que eu ia fazer durante 3 meses aqui nos Estados Unidos. E foi um momento que eu fiquei com muito medo, eu achei que eu ia ser deportado, só que por fim eu comecei a ficar tranquilo, porque eu falei a verdade, eu tinha data para ir, data para voltar, tinha uma pasta, isso é uma dica muito importante para quem quer vir principalmente para os Estados Unidos. Faz um arquivo, cria uma pasta, imprime todos os documentos, com a passagem de ida, passagem de volta, o objetivo muito claro do que você vai fazer nos Estados Unidos, porque a primeira pergunta, o que eles querem saber é qual o propósito da sua viagem aqui nos Estados Unidos. Então, imprime todos os documentos, tenha todas as provas em mão, e claro, falar sempre a verdade, para você não passar esse tipo de situação que eu passei, que foi prestar esses esclarecimentos na imigração. Foi um pouco traumático assim, mas deu tudo certo no final, eles entenderam, eu expliquei muito bem qual que era o meu objetivo aqui, porque a imigração aqui nos Estados Unidos é muito complicada, porque eles não querem que a pessoa fique aqui. A pessoa pode vir viajar, fazer o turismo, mas depois você volta para casa, porque aqui a imigração é muito forte, então é muito complicado essa questão lá na polícia. Então, essa é outra dica que eu dou. Imprime os documentos, tenha os objetivos muito claros para você não passar dificuldade na imigração. E no mais é perder o medo mesmo, não ficar com medo das situações, começar a entrar em paranoia, porque no final das contas vale muito a pena. Eu estou muito feliz com a experiência que eu estou passando aqui. Nós terminamos nossas conversas aqui no parlatório, pedindo sempre um comentário do nosso convidado para uma citação que apresentamos. Para você, escolhemos uma palavra do Papa Francisco, pronunciada a um grupo de voluntários da Sardenha, uma região da Itália, em novembro de 2018. Abre aspas. A cultura da solidariedade e da gratuidade qualifica o voluntariado e contribui concretamente para a construção de uma sociedade fraterna em cujo centro está a pessoa humana. Fecha aspas. Padre Rafael, eu tenho o Papa Francisco como uma inspiração para mim, justamente nesse sentido de compartilhar experiências e do voluntariado, né? A gente sabe que na Igreja Católica o voluntariado é muito importante. Eu pude acompanhar de perto na minha comunidade católica, na minha cidade em Juiz de Fora, Minas Gerais, como o trabalho voluntário é importante, principalmente, agora a gente está presenciando esse momento no Brasil, de fortes chuvas, a região de Petrópolis eu tenho acompanhado, que está passando uma situação muito difícil, e como o voluntariado é importante, como a gente vê essa solidariedade das pessoas. E para quem busca fazer essa viagem internacional, como eu estou fazendo aqui, o trabalho voluntariado é uma das melhores opções, porque a gente consegue contribuir com impactar a vida das outras pessoas, consegue contribuir, trabalhar, ajudar a comunidade, porque aqui o que eu estou fazendo é isso, é ajudar a comunidade, divulgando os locais, para que cada vez mais pessoas possam vir aqui no hostel, de outros países, e possam viver essa experiência tão legal que eu estou passando aqui, porque o que é bom, a gente tem que compartilhar. Então, eu acho isso, se eu estou passando uma experiência legal aqui, eu vou divulgar, vou compartilhar para as outras pessoas virem e poderem impactar mais pessoas também. Então, voluntariado, seja nessa parte do turismo ou na parte de impacto social mesmo,
é fundamental para uma comunidade global, né? A nossa casa comum, como o Papa Francisco tanto fala nas suas homilias. Então, eu estou muito feliz também, Padre Rafael, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa minha história aqui com vocês, porque é um projeto assim que é o grande sonho da minha vida que eu estou realizando aqui, e eu espero que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né, a comunidade católica, os fiéis que nos acompanham na TV Pai Eterno, se tem vontade de fazer esse tipo de trabalho, procura saber mais, vai lá no Worldpackers, procura entender um pouco mais desse estilo de vida, desse voluntariado, para que vocês também possam vir e tenham uma oportunidade muito bacana, não só para os Estados Unidos, mas tem voluntariado no Brasil, tem voluntariado na Inglaterra, na Europa como um todo. Então, assim, criem coragem e venham fazer essa experiência. O voluntariado é muito, muito bom, muito importante. Eu agradeço muito, Padre Rafael, a oportunidade que o senhor está me dando aqui de conversar um pouco sobre esse intercâmbio cultural que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado. Elton, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito obrigado também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Um abraço e até a próxima!